Olá pessoal, tudo bom? Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar. Tudo bom, Nath? São 16 horas e a gente vai começar a nossa live. Vamos esperar as pessoas entrarem e eu vou falar de alguns assuntos relacionados à harmonização facial. Tô com algumas dúvidas que eu não falei todas na última live que a gente fez. A live de hoje era para ter sido ontem, né? Então eu comuniquei aqui que a gente acabou mudando para hoje porque a minha avó faleceu ontem. Então hoje foi um dia, hoje foram dias difíceis, né? Dias de despedida da minha avó. Mas eu recebi muito carinho de muita gente. Eu tenho muitas mensagens que eu recebi tanto no Instagram quanto também no WhatsApp, no Facebook. Eu não consegui nem responder tudo ainda, né? Então eu quero agradecer a presença de todos e eu quero agradecer principalmente o carinho que vocês tiveram comigo, né? Então foi super importante, tá? Antes de começar, eu vou esperar um pouquinho, porque as pessoas estão entrando ainda. Obrigada, gente, muito obrigada mesmo. Esse carinho e essa força que a gente recebe, assim, não tem preço, né? Minha avó realmente foi super importante na nossa vida, né? Continua sendo, porque a gente teve um convívio muito próximo, a gente conviveu muito como família, a gente aprendeu muito sobre valores, né? E eles gostavam muito de ter a família reunida, né? Então isso é um ponto também que a gente aprendeu muito com eles, tá? Então eu só tenho a agradecer tanto a família que eu tenho, quanto também a todas as pessoas que fazem parte do meu ciclo, né, de vida, meus alunos, meus pacientes. Eu falei hoje para uma aluna assim: vocês que me dão força, vocês que me movem. E isso é o mais importante, né? Eu amo o que eu faço com amor mesmo. Eu quero sempre poder fazer o meu melhor e poder estar junto com vocês, né? Apesar desse momento de isolamento, uma das formas de a gente estar junto é via Instagram, né? Via redes sociais. Então, pessoal, hoje um dos assuntos que eu quero estar conversando com vocês é bioestimuladores. Né? Eu tenho algumas dúvidas aqui que estão anotadas, que eu vou esclarecer. E também, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão, né, algum conhecimento para compartilhar, vocês vão colocando que eu vou passando, né, que a gente vai conversando sobre isso, certo? Ó, Floripa junto com você, legal. Tem vários alunos já, a Karen, o Gui, né, a Tati, Sheila, a Vanessa acabou de entrar. Então, todos muito bem-vindos, né? É sempre uma alegria estar junto com vocês. E então vamos conversar sobre bioestimuladores de colágeno, né? Eu sou apaixonada por bioestimuladores de colágeno. Quem já teve aula comigo sabe o quanto que eu gosto desses produtos. E eu quero passar um pouquinho da minha experiência, né? Do meu conhecimento em relação a esse assunto. Então podem mandar dúvidas ou sugestões, enfim, que a gente vai conversando, certo, pessoal? Então, para quem todos sabem, né, os bioestimuladores de colágeno, né, são produtos, como o próprio nome fala, que estimulam a produção de colágeno, né? Então a gente tem diversos produtos no mercado hoje, né, que são em forma injetável ou também em formas sólidas, que seriam os fios, né? Os fios também, eles têm esse potencial de, né, além de muitas vezes sustentar, estimular a produção de colágeno. Então seria uma forma não líquida, uma forma sólida que a gente também tem hoje. Tudo bom, Sani? Bem-vindas, meninas, que bom. A Jaque também tá aí, querida. Então, a gente tem essas opções hoje, tá? Inclusive hoje, na questão de fios, a gente vai fazer uma live falando de fios específico, não seria o foco hoje, mas claro que se for, a gente pode também falar sobre eles, tá? Então, a Veire tá falando: trabalhei com um médico que preparava com soro fisiológico morno na hora e não deixava com preparo prévio Sculptra.
Então, pessoal, a gente tem um dos bioestimuladores, vamos começar falando dele, então é o Sculptra, né? O ácido polieriláctico, que o nome comercial é Sculptra, produzido pela Galderma. A gente sabe que a forma, né, protocolada para fazer o preparo dele é com água, né, água estéril e não com soro. A gente sabe que se ele for preparado com soro, ele pode edemaciar mais, dar mais edema no paciente. Então, realmente, a gente tem que preparar ele com água, água estéril, água para injetáveis estéreis, tá? E também a preparação do Sculptra, gente, a gente tem que preparar ele de 24 a 72 horas antes de utilizá-lo, tá? E ele não é diluído, a gente não dilui ele. Então, falar diluição não é uma forma correta. A gente fala que a gente hidrata, tá? Então, a gente faz a hidratação do ácido polieriláctico, né? Então, a gente recebe o produto, hidrata ele e após 24 até no máximo 72 horas a gente vai poder utilizá-lo, tá? Um período que eu gosto são 48 horas, um tempo de hidratação de 48 horas, porque é um tempo que a gente realmente pode usar ele com mais tranquilidade, né? Que ele acaba tendo menos a questão, quem já usa sabe que a gente fica entupindo cânulas, agulhas, enfim, então a gente consegue realmente ter uma facilidade maior na hora de fazer o procedimento sem perda de produto, sem usar cânulas, né, que talvez não precisariam ter sido usadas. Então eu gosto muito de usar ele com 48 horas de preparo, tá, o Sculptra. E realmente, eu sempre sigo aquilo que o fabricante nos propõe, né, então não é por acaso que ele propõe para fazer dessa forma. Existem estudos, pesquisas, a gente sabe que são indústrias grandes que realmente elas se preparam, né? Fazem todo um protocolo baseado em estudos para realmente passar, né, da melhor forma para a gente poder usar o produto, tá? Então tudo isso é baseado em protocolos do próprio fabricante, certo? A Geise, nossa, tanta gente aqui que eu fico até emocionada, assim, com o pessoal que tá aí vendo a live, né? Eu vou fazer mais live ao longo desses dias, né? A gente tá em confinamento e vocês estão em casa, eu tô em casa, então não tem porquê a gente não tá conversando, trocando informações, falando de conteúdo, estudando, né? Então até eu tô retomando alguns artigos, tô separando material, tô organizando as aulas, tô mudando muitas coisas nas aulas também, então é um momento que eu tô aproveitando para isso, tá? A Lara mandando beijo também, mando beijos para todas, a Jaque, Jéssica, né? Fico muito feliz com a presença de vocês. Então, falando dos bioestimuladores aqui, a Sam me perguntou: qual a cânula de preferência para o Sculptra? Para o Sculptra, a melhor cânula é a 25G, tá, Samantha? Por quê? Porque como a gente sabe que os grânulos, ele é um produto que ele tem o grânulo, mesmo hidratando, a gente ainda fica parece um areião, né? Então a gente sabe que ele tem realmente potencial de ficar entupindo na hora de fazer o procedimento. Então a gente acaba usando a 22G, né, com bastante tranquilidade. E também não precisando trocar a cânula. Quando eu uso a 22G com 24 horas de hidratação do produto, normalmente eu uso somente uma cânula, tá? Tendo bastante facilidade para fazer a entrega do produto, tá? Ó, pessoal de Criciúma, um beijo para vocês. Quando a pessoa tem um lado da face que puxa mais o lábio deixando a boca torta, qual músculo deve ser aplicado o Botox? Tem que avaliar, tá, Nath? Teria que mandar um vídeo, tá? Que pode ser o risório, pode ser o depressor do ângulo da boca, teria que realmente mandar um vídeo, né? Se tu quiser pode me mandar pelo WhatsApp depois, eu acho que tem o meu contato, senão eu passo pra vocês. Um vídeo da pessoa fazendo a mímica facial, falando, e aí eu consigo realmente avaliar qual o músculo que vai estar envolvido, tá? Que pode ser qualquer um dos músculos envolvidos, principalmente na região, né, dos músculos que estão ajudando na questão da fala, tá? Às vezes o risório, às vezes o depressor do ângulo da boca, né? Às vezes o levantador do lábio superior ou os zigomáticos, né? Então a gente teria que realmente ver qual o movimento que o paciente faz
para poder avaliar e falar de uma forma correta, tá? Tá bom, eu vou te esperar então, Nath, manda lá no meu WhatsApp um vídeo, tá? O ideal é um vídeo da pessoa fazendo todas as mímicas faciais, conversando, e aí a gente consegue fazer essa avaliação bem certo? Falando então, a Thaís também tá aí com a gente, falando então de bioestimuladores, tá? Vamos falar dos bioestimuladores injetáveis que a gente tem hoje disponíveis. Temos a coprolactona, tá? A hidroxiapatita de cálcio e também o ácido polialiláctico. Eu vou explicar as diferenças deles para vocês em seguida, tá? A Gabi perguntou qual o critério de escolha do bioestimulador ou vai da preferência do profissional mesmo. Existe sim um critério de escolha, tá? Prefere fios ou bioestimuladores? Então, depende, né? A gente, na verdade, normalmente associa, né? Quando a gente faz um planejamento facial, né? O paciente chega no consultório já com uma flacidez instalada, com um nível de pitose, com jaules, né? Com pitose de sulco. E então, o que a gente faz? A gente primeiro estimula colágeno, tá? A minha preferência é essa, sempre estimular colágeno primeiro. Por quê? Quando a gente estimula colágeno primeiro, a gente já reestrutura a pele, diminui a flacidez, consegue diminuir o peso da face e, como se fosse reestruturando o tecido, ele volta pro lugar, né? Não totalmente, claro que depende do nível de envelhecimento do paciente, mas a gente sabe que tem uma reestruturação, né? Eu tenho muitos pacientes que eu faço e realmente a gente vê que tem uma melhora muito grande na reestruturação do tecido. Diminui o jaule, define melhor a mandíbula, diminui o sulco, né? Então, se a gente faz o bioestimulador, como por exemplo o Sculptra, o que o Sculptra faz? O Sculptra, ele simplesmente estimula a produção de colágeno, né? E o protocolo do Sculptra são 3 sessões, né? Então, a gente fala que na primeira sessão o paciente percebe, na segunda ele percebe que a pele melhorou, na segunda ele sente e na terceira ele ouve, ele escuta que as pessoas falam, nossa, como tua pele tá diferente, como tu tá melhor, tá? Então a gente faz primeiro o bioestimulador, depois disso a gente usa os fios, né? Então ainda aquela pitose que ficou, aquele jaule ainda que não foi totalmente eliminado, a gente pega o fio de tracionamento, pode ser os fios de PDO, e a gente traciona, né? E a gente põe ele mais para cima aqui, puxando a região que a gente gostaria, né? Então faz bioestimulador, faz o fio, e aí depois a gente avalia se tem necessidade de mais outros procedimentos, como a toxina, enfim, tá? Paty, tu prefere fios, bioestimuladores ou hidroxiapatita ou Sculptra para papada? Então, para essa região aqui, primeiro a gente tem que eliminar a gordura, né? Para eliminar a gordura a gente pode usar enzima em casos mais leves, né? Não em casos muito acentuados, onde a papada é muito grande. Teria que fazer várias sessões de enzima para diminuir a gordura. Se o paciente não tem gordura, tem somente flacidez, eu gosto muito de usar os fios lisos nessa região para estimulação de colágeno. Claro que, Veri, não é uma sessão só, a gente sabe que não existe milagre, né? Então a gente pode fazer mais sessões de acordo com a resposta do paciente. E lembrem, a resposta é individual, tá? Cada paciente vai realmente responder, né, de forma diferente, né? Tem pacientes que vão ter uma resposta super boa, tem pacientes que vão ter uma resposta menor. Então eu sempre falo pro paciente, até pra gente tirar um pouco o peso de cima de nós, a resposta vai ser individual, a gente não entrega o colágeno pronto, né? A gente entrega um produto que vai estimular o teu corpo a produzir. Agora a resposta do teu corpo ela é individual, né? Ela vai ser de acordo com toda a questão intrínseca do paciente também, tá? Gosto do Sculptra também para essa região, acho que é um resultado fantástico. Claro que o custo do Sculptra é maior, então muitas vezes, o que tu usa, o que tu prefere usar? Eu vou avaliar com a condição que o paciente tem, né? A gente sabe que o Sculptra, entre os bioestimuladores, é um dos mais caros, junto com o Elancê, com a coprolactona. A hidroxiapatita a gente tem o Radiesse e tem o Renova Diamond. O Renova Diamond tem um custo-benefício muito bom, né? Então a gente pode usar ele com né, valores mais, às vezes, dentro daquilo que o paciente também está disposto a pagar. E a gente fala que, teoricamente, a hidroxiapatita seria uma sessão única, mas a gente sabe que não, pode fazer mais sessões,
né? A gente usa eles de uma forma um pouco diferente, como por exemplo, o Sculptra, a gente faz a hidratação em 10 ml, né? A gente usa 8 ml de água, né, para injetáveis estéreis, e no dia da aplicação eu coloco mais 2 ml de lidocaína, tá? Eu uso lidocaína sem vaso. E aí a gente faz a aplicação no paciente 3 sessões, uma sessão a cada 20, 30 dias, tá? Saudades também, Bruninha. Já a hidroxiapatita de cálcio, a gente recebe uma seringa que tem 1,25 ml na seringa, tá? A gente pode usar ela pura, só que quando a gente usa ela pura, a gente usa em pontos específicos, pode usar em malar, zigomático, né, mandíbula, mento, enfim. Ou a gente pode usar uma diluição que a gente dilui em 4 ml, que é o indicado pelo fabricante também, né? Ou a gente pode fazer uma diluição 1 para 1, que a gente põe 1,25 ml de soro, né? Daí sim a gente usa o cloreto de sódio para hidroxiapatita, diferente do Sculptra, ou a lidocaína também. E aí a gente pode usar ele, quando a gente faz a diluição 1 para 1, a gente usa ele para bioestimular e também volumizar um pouco. Claro que o volume que o bioestimulador dá não é o mesmo do ácido hialurônico, tá? A gente não consegue volumizar da mesma forma. Ou a gente pode fazer a diluição em 4 ml, a gente usa só para bioestimular. A gente bota, né, em forma de leque no subcutâneo, no SMAS, e a gente faz o que? Usa ele somente para bioestimulação de colágeno sem volumizar, tá? Isso é hidroxiapatita de cálcio. A gente pode usar da mesma forma que a gente usa Sculptra, né, em um leque, e a gente coloca em todas as regiões. E aonde que a gente põe mais? Na região de maior flacidez. Tá? Tem a Silvânia perguntando, a hidroxiapatita fica na pele durante 2 anos mesmo, só com uma sessão? Então, pessoal, a gente está estudando muito isso, tá? A hidroxiapatita a gente sabe que tem os bioestimuladores em geral. O que acontece? Né? A gente injeta o produto, a gente tem uma absorção, né, principalmente dos veículos, né? A hidroxiapatita, por exemplo, tem os veículos que a gente usa, que são usados para injeção do produto, eles são absorvidos, então a gente perde o volume e o produto final fica lá estimulando o colágeno por até 2 anos, tá? Então a gente sabe que o ácido hialurônico, por exemplo, a gente tem alguns que têm a durabilidade de alguns meses, 1 ano, 2 anos. Mas a gente sabe que o ácido hialurônico tem uma curva gradativa e ele vai sendo absorvido, né, gradativamente ao longo desse tempo. Já a hidroxiapatita, os bioestimuladores em geral, eles mantêm uma curva e quando passou o período, eles decaem, tá? E a principal função é ficar estimulando a produção de colágeno durante todo esse período, tá? Posso, Jéssica, como que faz a hidratação do Sculptra? A gente coloca 8 ml de água para injetáveis estéreis, de uma forma totalmente asséptica, né? E aí a gente pode deixar em temperatura ambiente, em dias muito quentes, pode colocar na geladeira também, né? Então vem o pozinho, a gente simplesmente mistura, né? Não tem que ter aqueles mesmos cuidados que faz com a toxina, que não pode entrar água rápido, enfim. Claro que a gente não coloca numa velocidade muito grande para não dispersar muito o produto, porque a gente quer que o produto fique todo, né? Que o pó fique todo imerso na água, e a gente deixa esse produto, né, com 8 ml de água durante 24 a 72 horas, tá? No máximo 72, depois não é mais recomendado utilizar. E no dia da aplicação a gente acrescenta 2 ml de lidocaína, porque o produto é bem ardido. Se a gente não colocar lidocaína, o paciente sente bastante desconforto. Então a lidocaína faz com que realmente não tenha tanto desconforto na hora da aplicação, tá? Mas a lidocaína eu só coloco na hora da aplicação, no dia que eu vou fazer o procedimento, tá? Então a diferença dos 3 bioestimuladores injetáveis que a gente tem, a coprolactona, que é o Elancel, ele chegou no Brasil em 2018, então é tudo muito recente ainda, né? Fora ele já é usado há mais tempo, mas aqui a gente não tem, né, tanto tempo de uso. E a gente sabe que a coprolactona não tem protocolo de diluição, tá? Não existe pelo fabricante. A gente tem a coprolactona que tem durabilidade de 2 anos, tem a de 4 anos também. Mas a gente não dilui, a gente usa puro, né? E os protocolos são realmente com quantidades um pouco menores, que a gente usa em alguns pontos estratégicos da face que a gente quer colocar.
mas não faz a diluição, né? Hidroxiapatita sim, a gente pode estar diluindo da forma que eu falei pra vocês antes, tá? Você gosta do Renova Diamond? Gosto, gente, gosto do Renova Diamond, né? Eu não tenho nada com marca nenhuma, né? Então, inclusive nos cursos que eu ministro, eu normalmente uso mais marcas, né? Tanto de ácidos hialurônicos também, para mostrar para os meus alunos ter a possibilidade de trabalhar com marcas diferentes, inclusive eles podem optar pelo que eles gostam mais. A hidroxiapatita, o Renova Diamond precisa de diluição, pode ser diluído ou não, dependendo do objetivo que tu for usar, tá? A gente pode usar o Renova Diamond, em geral a hidroxiapatita diluída ou pura, né? Você pode usar ela pura em pontos estratégicos, a seringa vem com 1,25 ml, e se eu diluir em 1 para 1, eu também uso em pontos específicos, e se fizer uma diluição maior, eu posso distribuir ele em toda a região do SMAS, em regiões maiores de flacidez, tá? Então a hidroxiapatita tem protocolos para face e para corpo, né? No corpo sempre em 4 ml que a gente dilui, e o Sculptra pode ser usado em face e corpo também, mas o coprolactona a gente só usa a nível facial por enquanto. Tudo bom, Kitty? A Kitty antes mandou umas fotinhas pra nós, deu até saudade. Daqui a pouco a gente tem que se reunir para tomar aquele shima, né? O Sculptra pode ser usado para glúteo? Sim, o Sculptra pode ser usado para estimulação de colágeno, né? A gente fala para celulite, né? Em geral, ele vai fazer o que? Ele vai formar um processo inflamatório, todo bioestimulador faz isso, e melhora a flacidez, aumenta a espessura da derme, tá? Então a gente pode usar ele a nível corporal, mas quando usa para glúteo, a gente vai melhorar a celulite. Melhora porque melhora a flacidez, não a celulite por si só, tá? Então a gente consegue sim empinar, mas com uma quantidade maior de produto, tá? Então a gente vai fazer uma diluição maior para nível corporal. A gente no corpo, a gente faz a diluição, não, a hidratação o dobro, tá? Então em vez de usar 10 ml no corpo, a gente pode usar 20, mas a gente também tem que usar mais frascos. Não adianta usar só um frasco, que a gente até vai ter uma resposta, com certeza, vai melhorar. Mas para ter uma resposta e um resultado bom, tem que usar uma quantidade maior de produto. O resultado sempre é proporcional à quantidade de produtos que a gente usa, tá? É preciso diluir a hidroxiapatita? Não, a gente pode usar ela pura, tá? Para usar como preenchedor, né? A gente usa ela para bioestimular e a gente sabe que ela também vai dar um volume, tá? Eu, em mim, coloco só bioestimulador em malário zigomático, mandíbula e mento, tá? Vocês estão vendo que eu tenho essa região marcada e eu fiz o Elancê, tá? Além de tudo, o Elancê, ele deixa a pele muito boa, fecha os poros, né? O João Valença, um colega meu, ele fala que fica igual a bumbum de bebê, tá? E é mais ou menos essa sensação mesmo, tá? Como saber qual bioestimulador escolher? Então, pessoal, como eu vou saber qual escolher? Dependendo a indicação do meu paciente, tá? Dependendo também quanto que o meu paciente está disposto a investir, tá? Meu paciente está disposto... Já tem pacientes meus que gostam tanto de fazer Sculptra que a cada 2 anos eles mesmos vêm e falam que eu quero fazer Sculptra de novo, tá? Então eu faço a aplicação de 3 sessões de Sculptra nesses pacientes com resultados ótimos, né? E funciona muito bem porque melhora a estrutura da face, estimula a produção de colágeno, aumenta a espessura dérmica, tá? Agora, a hidroxiapatita e o Elancê, a coprolactona, a gente tem que avaliar se eu quero usar ele para pontos estratégicos, né? A hidroxiapatita eu uso pura, e se eu quiser usar ela para bioestimular, eu diluo ela mais e uso só como bioestimulador. A coprolactona a gente usa em pontos específicos, a gente compra uma caixa, nessa caixa vem 2 seringas, cada seringa tem 1 ml. Então a gente vai usar, né? A gente sabe que também é um produto caro, né? Então a gente vai usar em pontos específicos, às vezes a gente não consegue contemplar a face inteira, porque o paciente não está disposto a investir um valor maior e para realmente ter, né, para poder o produto render, a gente teria que usar em quantidades maiores, né? Então, como a coprolactona não pode ser diluída, a gente também fica restrita a quantidade de produto que a gente for usar, tá? Radiesse, qual o valor médio para cobrar do paciente? É possível falar por aqui? Então, não vejo problema, a gente tem realmente, o Radiesse é um produto um pouco mais caro,
eu cobro em torno de R$ 1.500 a R$ 2.000 a aplicação, né, por sessão. É mais ou menos o que eu cobro hoje dos meus pacientes, independente se for usar Radiesse ou Renova Diamond, tá? Porque os dois são hidroxiapatita. Então, eu cobro mais ou menos esse valor por sessão, né, pro meu paciente. Já o Sculptra, a gente sabe que tem um preço maior, o Sculptra a gente paga muito caro, né, então a gente hoje cobra uns R$ 2.500, R$ 3.000 a sessão e tem que ser feito pelo menos 3 sessões. Então, às vezes, a gente acaba não elegendo o Sculptra, não por não ser bom ou porque o paciente não tem indicação, mas porque o produto é um pouco mais caro, sim, tá? Tem também a questão, o que acontece? Todos os bioestimuladores vão fazer a mesma função, que é estimular a produção de colágeno, né? E eles fazem o quê? Através de um processo inflamatório, recrutam fibroblastos, que os fibroblastos, então, eles vão fazer o quê? Aumentar a quantidade de colágeno, elastina e ácido hialurônico. Então, a gente tem muito estudo hoje, principalmente com o Sculptra, que é um dos produtos que a gente usa há mais tempo, mostrando através de exames de imagem aumento das fibras de colágeno e aumento de espessura dérmica, né? Que é o principal objetivo dos bioestimuladores hoje, tá? E a gente sabe que sim, né, alguns, além de bioestimular colágeno, a gente pode usar em pontos estratégicos para deixar o rosto mais marcado, tá? Porém, eles não volumizam da mesma forma que o ácido hialurônico, tá? E o ácido hialurônico faz o quê? Ele volumiza mais, porque ele absorve água, né? Então, ele tem um potencial maior de volumização, tá? E então, os bioestimuladores realmente, para mim, hoje, é o que tem, né, de melhor, né? Tudo é muito bom, mas assim, bioestimulador, a partir dos 30 anos a gente para de produzir colágeno, né? Então, o que a gente precisa fazer? Forçar o nosso corpo a produzir colágeno. Então, o ideal é, a partir dos 30 anos, começar a usar algum bioestimulador de colágeno, né, a cada 2 anos, para fazer com que o nosso organismo continue produzindo esse colágeno, né? Que ele não pare de produzir o colágeno. O pessoal da Gales, né, lá em Joinville tem a Gales Premier, que é uma escola que eu ministro alguns cursos, o pessoal fora de série, o pessoal sensacional, o ambiente, o espaço que eles têm para estudo é formidável, assim, e o acolhimento deles também, né? Inclusive esse mês eu ia estar lá de novo, eu estive no início do mês, final do mês eu estaria lá, e infelizmente, né, por essa questão toda que a gente está vivendo, eu não vou conseguir estar, mas em seguida a gente já vai se encontrar, né? Quais são os tipos de bioestimuladores que você trabalha e indica? Eu trabalho com os 3 e indico os 3, né? De acordo com a indicação do paciente, de acordo com a questão também, se quer volumizar um pouco, se não quer, né? E também em relação ao que o paciente está disposto a investir, tá? Então, eu fico bem, né, avalio muito dessa forma, tá? Paty, você já teve alguma intercorrência com o bioestimulador? Graças a Deus eu nunca tive, tá? Eu tento seguir todos os protocolos conforme o fabricante, né? Eu sempre falo para os meus alunos, oi Kelly, tudo bom? Eu sempre falo para os meus alunos assim, sempre tem que seguir o protocolo, estudar, né? A gente não tá livre de intercorrências, inclusive agora em junho a gente vai ter um curso de intercorrências que vai ser fantástico, tá? A gente sabe que existem inúmeras intercorrências que podem acontecer, mas se a gente seguir os protocolos, a gente tem menor risco que isso aconteça. E também a gente tem que poder tá falando com o paciente todos os cuidados que ele tem que ter, né? Que também é importante, não depende só de nós. Mas a gente sabe que as principais intercorrências que a gente tem hoje com bioestimuladores são nódulos, granulomas, inclusive necrose, né? Também contaminações, né? Se a gente não usar tudo de uma forma adequada. A hidroxiapatita utilizada somente como bioestimulador tem a mesma chance de formar nódulos que o Sculptra. A hidroxiapatita também pode dar nódulo, tá? Principalmente quanto menos a gente fazer a diluição dela, maior a chance, né? Então a gente tem que também poder aplicar o produto no plano correto, né? De uma forma correta, para evitar a formação de nódulos, tá? O Sculptra, a gente sabe que tem essa questão até pelo próprio produto, né? Pelos próprios grânulos que o produto contém,
Por isso que a gente tem um protocolo de aplicação, de massagem e também a massagem que o paciente faz após, tá? Após a aplicação. A gente pede para o paciente seguir um protocolo de massagem que ele faz em casa. Um dos únicos produtos que a gente pede para o paciente massagear em casa é o Sculptra, tá? A Kelly está pedindo para falar um pouco sobre Skin Buster e NCTF. Então, quem não sabe, a gente até fala que eles estimulam a produção de colágeno, mas realmente de uma forma muito pouca, não tem nem comparação aos bioestimuladores de colágeno. Eles são mais usados para hidratação, né, hidratação profunda, porque eles têm o ácido hialurônico na fórmula, o principal componente, né? Então, quando a gente faz o Skin Buster, a gente vai ter o objetivo de hidratar a pele do paciente, tá? Muitas vezes a gente pode começar com o Skin Buster para preparar aquela pele para depois receber, né, bioestimuladores, receber o próprio ácido hialurônico, né? Deixando o paciente com a pele mais hidratada e mais acondicionada, aproveitando melhor os outros produtos, tá? E a gente antigamente até usava a associação de Skin Buster, né, com fios, né? Hoje a gente não faz mais, porque a gente sabe que o ácido hialurônico degrada os fios, então a gente não usa os dois juntos, tá? Inclusive na região de olheiras tiveram várias intercorrências que superficializou o fio, né? Então é outra intercorrência que a gente pode ter a nível de fios, né? Que seriam os bioestimuladores não injetáveis, tá? Mas sim, a parte de intercorrências, eu vou fazer uma live falando também de intercorrências nos próximos dias, então a gente vai falar específico sobre isso. A hidroxiapatita utilizada como bioestimulador tem a mesma chance de formar ciência, eu já respondi. Paty, falam rapidinho do RedS de novo. Então, a hidroxiapatita sim, a gente tem protocolo de diluição, tá? A gente pode usar a hidroxiapatita diluída, a gente pode diluir 1 para 1 ou pode diluir ela até em maior quantidade, dependendo da região que a gente for usar, tá? Se a gente usar ela só para bioestimular, a gente pode até diluir em 4 ml de soro fisiológico, a gente pode diluir, no caso, a hidroxiapatita em soro fisiológico, né? Diferente do Sculptra, que não pode, que a gente vai hidratá-lo em água para injetáveis estéreis, tá? A Eleusa também tá aí, a Fabi. Então, a Eleusa também perguntou do Skin Buster, não sei se tu ouviu, Eleusa, porque eu acabei de falar, senão daqui a pouco eu falo de novo, tá? Muito obrigada, meninas, tá? Quais os cuidados do pós? Os cuidados do pós-Sculptra, a gente tem que ter os cuidados em geral com a pele, exposição solar, atividade física. A gente pede para o paciente ficar 48 horas sem atividade física, não se expor ao sol, fazer uso, né, de filtro solar adequado, alguns cremes também tópicos, home care, que a gente pode estar indicando para o paciente estar utilizando, que podem potencializar. Algumas cápsulas também via oral que a gente pode estar indicando, e o Sculptra teria como principal cuidado a massagem, que a gente pede para o paciente fazer a massagem durante 5 dias, 5 minutos, 5 vezes ao dia, tá? Então a gente faz com que o paciente então realize essas massagens nesse período, principalmente para evitar a formação de nódulos, para a gente não ter nenhum tipo de nódulo formado após a aplicação, tá? A hidroxiapatita e o Elancê em geral são os cuidados que a gente tem, né, como todos os outros preenchedores que a gente utiliza. A gente pede para o paciente cuidar, não dormir em cima nos primeiros dias, né, não manusear, não mexer na região. Eu sempre peço para o paciente não mexer. Tem algumas pessoas que pedem para o paciente massagear, enfim, não é o indicado. Preenchimento de olheiras também, às vezes, ficou um pouco inchadinho, dá uma mexida. Não, eu não gosto de deixar o paciente mexer, porque ele pode forçar um pouco demais e pode piorar a situação. Então, eu sempre peço para o paciente vir até o consultório para realmente a gente ver qual seria a melhor conduta, tá? Quais as regiões que a gente pode usar o bioestimulador, tá? Então, os bioestimuladores, eles podem ser utilizados em nível facial ou corporal, só a coprolactona, que só tem protocolos faciais. A gente pode utilizar em toda a região de malar, zigomático, mento, mandíbula, tá? A parte no esmalte, quando a gente aplica, a gente pode estar usando toda a parte de terço médio e terço inferior, tá? Pode usar em pescoço também, né? Na papada. Nas mãos, interno de coxa, interno de braço, glúteo,
né? Em todas as regiões que a gente tem um nível de flacidez. Então, os lugares que a gente pode estar utilizando. A gente não pode utilizar na região de olheiras, tá? No nariz também não é indicado. Não pode usar no lábio, não pode usar em região frontal. Tem algumas pessoas que estão utilizando, porém não é protocolo, né? A gente não tem nada a respeito. Como é uma região que ela é hipercinética, a gente também tem essa questão de ter problemas maiores de nódulos e granulomas nessa região, tá? O que a gente usa em terço superior hoje? A gente brinca que terço superior é terra de toxina botulínica, né? Então a gente usa toxina e pode associar com fios de PDO, né? Os fios lisos, que também pode ser usado dentro do músculo, tanto para travar o músculo, então pode usar o fio liso junto com a toxina para potencializar o efeito, tá? Ou pode usar um ou outro, né? Então mais uma forma que poderíamos estimular colágeno na região frontal seria os fios de uma forma bem segura, tá? A Lu falou, a quarentena tá boa com as lives, é verdade, vamos continuar com as lives para realmente conversar, trocar conhecimento, tá? E melhorar cada vez mais, né, gente? O principal objetivo é esse, né? A gente fazer o nosso trabalho bem feito da melhor forma possível. A Gabi perguntou, ou só a mesma sessão, que não é mais indicado. Gabi pergunta de novo que eu não entendi, tá? E quando a paciente tem metacril no sulco nasogeniano, é seguro aplicar em região malar e zigomática? Então, Samantha, o que acontece? A gente sabe que o metacril é usado ainda hoje, mas ele foi usado há muitos anos atrás. Tem pacientes que usaram, sei lá, 10, 15, 20 anos atrás, né? E o produto a gente sabe que ele não é absorvido, né? Inclusive, o que acontece com o metacril? Né? A gente sabe que com o envelhecimento a gente tem o que? Deslocamento, né, dos coxins de gordura. Quando o paciente tem metacril, ele também é pesado e também vai ter o deslocamento, né? Então a gente tem que ter realmente certeza de onde está esse produto para poder trabalhar de uma forma segura, tá? Se a gente sabe, tem certeza que esse produto está só na região de malar, só na região de sulco, e a gente até pode trabalhar à distância, não chegando perto dele, tá? Porque a gente sabe que o metacril, que ele encapsula, e aquela cápsula, então, se a gente perfurar ela com agulha, né, ou com a própria cânula, pode rasgar, né? Então a gente pode ter complicações mais sérias. Então tem que ter certeza absoluta de onde está o produto e a gente trabalha longe dessa região, tá? Às vezes a gente não tem certeza, nem o paciente não lembra, não sabe, não tem certeza absoluta. A gente pode avaliar através de uns exames de imagens, ressonância magnética, né? Tem que saber avaliar, tem que saber enxergar onde está o produto no exame de imagem. E também através de algumas ultrassonografias que a gente tem. Isso no curso de intercorrência a gente vai estar mostrando a interpretação desses exames, e também a gente vai, através de um ultrassom que a gente vai ter disponível durante os cursos, a gente vai mostrar alguns pacientes com metacril como que aparece, né? Então é um recurso que a gente tem, né, hoje disponível para realmente ter certeza onde está o produto, tá? O Sculptra, a Kelly perguntou se o Sculptra dilui em solução fisiológica só em água, somente em água para injetáveis estéreis, é o protocolo, é o indicado, tá, Kelly? E por que não usa soro? Porque o soro a gente pode ter edema, mais edema no paciente, ele edemacia, né? Misturando o soro junto com o produto do Sculptra, a gente pode ter uma maior quantidade de edema, né? Principalmente, né, no pós-procedimento. A cânula para o Sculptra é 22G, isso mesmo, é a cânula que eu uso. Tá? A hidroxiapatita síntese pode usar no corpo também. O que não pode usar no corpo, que não tem protocolo ainda, é a coprolactona. Eu ouvi falar que eles estão criando um produto corporal, mas ele ainda não está disponível no mercado. A Kelly perguntou, coxa, interno de braço, enfim. Pode usar o Sculptra, pode usar a hidroxiapatita, tá? Pode usar os fios também, né? Os fios lisos, para estimulação de colágeno. Então são procedimentos que vão estimular a produção de colágeno, aumentar a espessura dérmica, e o fibroblasto produz o que? A gente sempre esquece disso, a gente só fala do colágeno, mas o fibroblasto vai produzir colágeno, elastina e ácido hialurônico, tá? Então a gente vai aumentar a produção desses três e vai fazer com que tenha um aumento de espessura dérmica e diminuição da flacidez, né, nessas regiões, certo? Você trabalha com pacientes modelos? Sim, eu trabalho. Eu tenho cursos, os cursos que eu ministro hoje, tem em Novo Hamburgo, Florianópolis, Curitiba, São Paulo,
Eu já dei curso em Belém, em São Luís do Maranhão, tenho curso também hoje em Joinville junto com a Dalis. Deixa eu ver onde mais. Acho que é isso. Então, nessas regiões, quando a gente faz o curso, a gente tem um dia de teórica e 2 dias de aulas práticas, onde a gente recruta pacientes, onde a gente faz todos os procedimentos nos pacientes, né? São os pacientes modelos. E aí sou eu junto com os alunos, né? Então eu sou responsável, a responsabilidade inteira é minha, mas os alunos fazem os procedimentos junto comigo, inclusive quem já foi meu aluno sabe que eu ponho a mão junto, faço realmente as coisas junto pra gente fazer sempre da melhor forma possível, sem comprometer nada com o paciente. Paty, tu associa bioestimulador com ácido hialurônico? Ou como tu faz a escolha do terço e qual o produto certo? Karine, tudo bom, Cá? Daqui a pouco a gente se vê lá em Portugal quando tudo isso passar, né? Então, eu não misturo bioestimulador, tem gente fazendo essa mistura, tá? Eu já vi vários protocolos, vários professores fazendo. Eu não faço, tá? A gente tem que lembrar da reologia dos produtos, né? Porque a gente não tem uma associação adequada, né, entre esses produtos. Já está se estudando isso, enfim, pode ser que daqui a um pouco mude, mas por enquanto a indicação é não misturar os produtos. Principalmente, o principal motivo é se eu tenho 2 produtos diferentes e eu vou, por exemplo, vou estimular colágeno e colocar hidroxiapatita, tá? E daí em seguida eu vou colocar o ácido hialurônico. O que pode acontecer? Se eu tiver uma intercorrência, que as intercorrências podem acontecer na hora, algumas horas depois, algumas semanas depois, até 3 meses depois ou até mais tempo, né? Mas a gente sabe que até 3 meses depois é onde a maioria das intercorrências acontecem, né? A gente não consegue avaliar o que aconteceu, se foi a hidroxiapatita, se foi o ácido hialurônico, o que causou aquela intercorrência. E aí vai ser mais difícil de tratar, né? Então hoje ainda o indicado é não misturar os produtos. Pode ser que daqui a um pouco sim a gente tenha protocolos para isso, tá? Mas hoje não existem protocolos, estudos suficientes para a gente poder afirmar que podem se misturar os produtos. Então eu não gosto de ficar fazendo, né, enfim, teste nos pacientes. Eu prefiro esperar para ver o que acontece, para ver se no futuro a gente vai ter uma solução para isso e vai ter protocolos para isso, tá? Tem algum nível de flacidez para começar a usar Sculptor? Pode usar quando a flacidez está se iniciando. Rassana lá de São Paulo. Que acontece, Rassana? A partir dos 30 anos a gente para de produzir colágeno, elastina e ácido hialurônico. Então é indicado começar a usar bioestimulador a partir desse período, né? Se a gente forçar o nosso corpo a produzir colágeno, não parar a produção de colágeno, a gente vai envelhecer menos, né? A gente vai conseguir realmente manter uma aparência jovem por mais tempo, tá? Deixar a pele firme por mais tempo. Então, a gente sabe que hoje, eu sempre brinco, assim, se tem alguma coisa que a fórmula da juventude seriam sim os bioestimuladores, né? A gente sabe que toxina não trata a pele, a toxina muito mais paralisa músculo, o ácido hialurônico volumiza e hidrata a pele, né? E os bioestimuladores, então, tem essa questão toda de estimulação para fazer, então, com que a gente tenha um aumento de colágeno, elastina e ácido hialurônico, né? Então, eu vejo que eles são muito adequados para essa região de preservar, né? Se o paciente não tem nível de envelhecimento, se ainda não tem o envelhecimento facial instalado, a gente consegue manter essa aparência jovem por muito mais tempo. Claro que pacientes mais velhos que nos procuram depois de uma certa idade, a gente consegue melhorar, mas a gente às vezes não consegue eliminar tudo, né? Mas a gente consegue sim melhorar, e a gente sempre tem que lembrar os pacientes que o processo de envelhecimento não para, né? A gente continua envelhecendo. Então a gente está lutando contra isso, né? Minimizando esses efeitos. A gente não consegue paralisar o envelhecimento, mas a gente consegue minimizar os efeitos, tá? O Skin Buster ou NCTF pode ser feito em quem tem fios em algum momento, ou não pode ser feito? Porque já na mesma sessão sei que não pode mais. Então, Gabi, a gente não faz mais, tá? A gente sabe que o Skin Buster, né, normalmente o ácido hialurônico que a gente tem no Skin Buster, a gente tem uma durabilidade de mais ou menos uns 3 meses. Então, o ideal é usar e depois usar os fios, porque a gente sabe que aumenta a hidrólise do fio. O ácido hialurônico hidrolisa o fio mais rápido, né? E a gente não quer perder, né, esse material. A gente quer poder usar o fio da forma adequada.
né? E que a gente tenha o maior desempenho possível, né? Querida, a Mari falando que tá matando a saudade, querida, beijo pra vocês. Quando e aonde será o curso de intercorrências? O curso de intercorrências será no dia 6 a 8 de junho, aqui em Novo Hamburgo. Deixa eu só confirmar aqui na agenda pra vocês. Então, 4, 5, 6 de junho, tá? Aqui em Novo Hamburgo. Se vocês quiserem mais informações, me mandam no WhatsApp que eu envio pra vocês, tá? Kelly, querida, também de São Paulo. A Thaís tá falando que os cursos são bons. Obrigada, fico muito feliz. Me esforço muito pra isso, tá? Então, Lu, vou levar pra Belém o curso de bioestimuladores. Quem sabe a gente monta uma turma lá e faz curso lá mesmo, né? Ia ser muito legal, porque eu tô com muita saudade daquele povo, daquela cultura, né? Então, maravilhoso. Adorei, assim, maravilhoso tá lá. Né? Totalmente diferente. A gente que mora na região sul, quando a gente vai pro norte, a gente tem um choque cultural enorme, né? Então a gente só cresce, só aprende com tudo isso, né? A gente sabe que esse Brasil é gigante, né? Inclusive a forma de falar, né? Muda. Então, pessoal, qualquer informação de cursos podem me chamar. Eu tô também organizando alguns cursos online, né? A gente não sabe quanto tempo vai ficar confinado. E para isso eu estou organizando cursos online, que seriam cursos um pouco mais teóricos, e depois a gente tem sim os cursos teóricos práticos presenciais, tá? Mas os cursos teóricos eu estou com uns temas bem interessantes, né? Que vão ser cursos não tão cansativos, mas eu também vou fazer parte prática em bonecos durante o curso, para a gente poder interagir também da melhor forma, tá? E quem quiser essas informações, é só me chamar. Então, o ideal seria bioestimular primeiro e cerca de 90 dias após com os preenchedores da mesma região. Então, sim, Samantha, pode, né? A gente bioestimula primeiro, né? Melhora a pele do paciente, melhora a textura, melhora poros, depois pode fazer preenchimento, tá? Inclusive pode pôr fios, só que daí a gente sempre tenta escolher regiões diferentes, a gente não põe na mesma região, porque se a gente botar o ácido hialurônico junto com o fio, a gente aumenta a hidrólise do fio de PDO que a gente está colocando no paciente, tá? A Hassana perguntou, para casos de sustentação, você utiliza a técnica de MD Codes ou vai direto para os fios e bioestimuladores? Então, dependendo do nível de sustentação que eu quero. Pacientes com muita eptose, com grau de envelhecimento muito grande, eu gosto de fazer todo o processo. Bioestimulo, ponho fio e daí no final eu faço sim ácido hialurônico e toxina, né? Em regiões diferentes, tá? E se eu for direto pro ácido hialurônico, eu gosto de usar os MD Codes, tá? Às vezes eu faço que é um pouco uma modificação, a gente pode usar os 8 points, não precisa usar todos, né? Todos os pontos, que seriam então na região de malar, 1 ponto, zigomático 2, aqui em fossa canina mais 1, dá 4, 5, 6 na marionete, 7, 8 na mandíbula. Então seriam os 8 points que a gente pode fazer os pontos, né, de preenchimento para fazer a sustentação da face, tá? O malar, o zigomático, a gente sabe que hoje, trabalhando em terço médio, a gente consegue melhorar muito o terço inferior, porque a gente realmente devolve o volume, devolve a sustentação, né? Às vezes preenchendo o malar e o zigomático, a gente inclusive melhora o sulco. Né? Eu sempre falo para os meus pacientes, a última coisa que eu faço no meu paciente é o sulco, a não ser que o paciente chegue com um orçamento que ele possa usar só 1 ml de produto. Se ele puder usar só 1 ml de produto, eu já vou dar real para ele, que o resultado que eu consiga é de acordo com a quantidade de produto utilizado, e eu coloco no sulco. Agora, se o paciente vem com uma proposta de realmente melhorar, a gente vai usar mais produto, eu faço primeiro malar, zigomático, às vezes fossa canina, né? Faço outros preenchimentos primeiro e no final eu só faço um refinamento no sulco nasogeniano, tá? Porque a gente sabe que os pontos, que são os pontos de sustentação, né? Que é os preenchimentos à distância, melhoram muito, rejuvenescem, né? E a gente acaba usando para esse fim também, tá? Você gosta do resultado dos fios de tração de PDO? Acha que cede muito rápido? Então, Nath, eu vou falar pra ti assim, a gente hoje está evoluindo muito na área de fios, tá?
vai ter novidades em seguida, né? A gente está trazendo algumas coisas novas da Coreia, inclusive. Eu estou participando desse grupo de validação, né, desses produtos. Assim, a gente sabe que hoje a gente tem fios tridimensionais, fios de PDO, fios de PCL, fios de PLLA, que seria o mesmo composto do Sculptra, né, o PCL é o mesmo composto da coprolactona. A gente sabe que a gente está evoluindo muito, mas a gente tem sim essa questão de que a gente vai tracionar o paciente e o tempo de hidrólise do fio são 90 dias, mas o tempo de estímulo de colágeno do produto são 210 dias. Porém, hoje a gente está com alguns produtos novos que são mais resistentes, né, mais grossos, né, com espículas, com travas tridimensionais, onde a gente está conseguindo realmente uma sustentação por mais tempo, tá? Então a gente está conseguindo melhorar muito mais, está conseguindo fazer com que, né, falando assim, conseguindo puxar, né, sustentar mais e por mais tempo, tá? Então eu usei e estou acompanhando uma paciente que eu coloquei em dezembro e eu vejo que a gente ainda tem uma sustentação muito mais adequada do que a gente tinha há um tempo atrás. Então a gente está realmente evoluindo muito nessa questão de fios. Eu acho que os fios vão ser um grande recurso, já são, e a gente vai começar a utilizá-los cada vez mais, né, com mais técnicas, com diferentes protocolos, e a gente sabe que vai conseguir realmente sustentar por mais tempo. Claro que também depende muito do paciente, tá? A Gabi está falando que está ansiosa. A gente tem um curso que nós teríamos um curso agora esse mês em Curitiba, né, Gabi? Mas a gente vai ter, se não for em abril, com certeza em maio esse curso vai acontecer, tá? Eu tô até pensando numa aula para esse grupinho aí de Curitiba, para os 2 grupos de Curitiba que já estão fechados, a gente fazer uma aulinha nós, já bem teórica, e depois eu vou repetir tudo na aula que a gente vai estar juntos, presencial, mas só pra gente já poder fazer alguma coisa juntos, tá? Eu tô pensando em algumas coisas, tô vendo as possibilidades e vou chamar vocês no grupo para combinar, tá? Então, a Paty é de Manaus, né, Paty? Ela fez Curitiba comigo, fez o curso em Curitiba comigo, mas ela é de Manaus. Gente, tô vendo aqui que a gente tem 10 minutos ainda, tá? Qual o número para cursos? Então, se alguém quiser anotar, depois eu vou tentar deixar a live salva e também vou colocar lá no Instagram. Dá uma olhada nos meus histories, tá? Mas meu telefone é 51, tá? 981 28 9644. Pode me chamar no WhatsApp que eu passo as informações para vocês, tá? Eu faço tudo com cânula, tá, Sheila? Tudo com cânula. Inclusive tem um artigo que eu tenho que fala que inclusive com a cânula a gente consegue acomodar o produto melhor e ele não vai para regiões, para planos que a gente não gostaria que fosse. Com a agulha extravasa mais e às vezes vai para outros planos, tá? Questão de segurança, quando a gente começa a estudar em cadáveres, quando a gente começa a ver, né, tudo que pode dar errado, a gente usa cada vez menos agulha, tá? Então a minha opção sempre foi por cânulas e cada vez mais é por cânula, né? Então eu acabo usando essa questão toda com cânula. A gente faz da mesma forma, porém em vez de usar agulha, a gente usa cânula, tá? Você gosta dos fios russos? Então, Tereza, eu não tenho muita experiência com o fio russo, a gente acaba não usando, né? A gente sabe que ele é um fio que tem mais nível de complicação, então eu acabo optando sempre mais pelos fios de PDO, né? A gente sempre fala assim, a gente quer que as coisas durem, o produto dure, mas quanto maior a durabilidade do produto, maior o número de intercorrências que eles causam, tá? Então, às vezes a gente também tem que pensar por esse lado, tá? Região de falsa canina, qual a quantidade utilizada em média? A gente usa em falsa canina, é uma região super de risco. Eu nem ensino no meu primeiro curso, eu ensino só no curso avançado a fazer esse ponto de falsa canina, porque a gente está com a artéria facial ali de bandeja, então tem que ter muito cuidado. A gente pode colocar até 0,5 de cada lado, né? Porém a gente tem que lembrar que o produto expande lá dentro, a gente não pode ter compressão vascular, então comecem por volumes menores, 0,2, 0,3 ml de cada lado, e aí depois em 15 dias, se precisar, coloca mais um pouco, tá? Mas é um ponto realmente que rejuvenesce muito, tá? Então, a questão do pod PDO, sim, ela não tem Anvisa no Brasil ainda, né? Eu acho que daqui a um pouco a gente vai conseguir liberar essa Anvisa e ter o produto também disponível, né, para ser usado aqui no Brasil, tá?
A Nath está ansiosa pelos cursos, eu também. Gente, eu não aguento mais, eu preciso estar com vocês, preciso estar ministrando minhas aulas. Quem me conhece sabe que eu sou apaixonada por isso, né? Te acompanho desde o início. Sou suspeita em falar a Kelly. Gente, a Kelly tá comigo desde o início mesmo, tá? É uma grande amiga, né? Além de tudo, é uma grande amiga. Assim, das cânulas, posso repetir sim, tá? A gente usa 22G. Se eu falei 25, gente, desculpa, minha intenção era falar 22G. Para bioestimuladores, eu uso sempre 22G, principalmente para Sculptra, tá? A Karen, se eu não me engano, é de Sorocaba, né, Karen? Não, é São Paulo, né? Alguma região ali, mas eu acho que é Sorocaba mesmo. Mas, gente, agradeço muito, tá? A presença de vocês, fiquei super feliz, tá? Todas as dúvidas que vocês tiverem, por favor, me chamem. Pode me chamar em inbox, pode me chamar no WhatsApp, que eu gosto de responder, gosto de estar com vocês, tá? A Jaque perguntou, prof, sobre o sorriso gengival na toxina, às vezes não ocorre paralisação total, pode reaplicar novamente? Dentro de 15 dias pode aplicar novamente, tá? Na vida normal, gostaria de fazer um curso na minha escola em Floripa, então vamos conversar, tá? Gente, muito obrigada, adorei estar com vocês, tá? É sempre um prazer enorme. Obrigada, Karina, fico bem feliz. Karine, desculpa. Beijo pra vocês, fiquem bem, se cuidem, pelo amor de Deus, vamos todo mundo sair bem dessa. Que isso sirva tudo de lição, de aprendizado. A Fátima, querida, entrou aqui. Que a gente realmente aprenda a ser pessoas melhores, né? Que a gente possa conviver com a nossa família, que a gente possa dar valor para tudo que a gente tem, né? Que a gente seja grato, agradeça todos os dias por tudo, que a gente possa voltar daqui a pouco todo mundo com saúde, que a gente possa voltar a se abraçar, né? A estar juntos. E vai ter mais lives, tá? Eu vou estar falando aqui porque eu não vou conseguir ficar em casa sem estar em contato, né, com os meus alunos, e para quem não é meu aluno ainda, quem vai ser meu aluno, com os meus pacientes. Então é uma forma da gente estar junto, tá, pessoal? Agradeço do fundo do coração, só gratidão por tudo, por vocês, né, por todo o carinho. Quem quiser me chama que a gente vai estar conversando ali pelo WhatsApp, tá? Vou ficar disponível sempre, vou salvar essa live no final agora, tá? E qualquer dúvida, me chamem, por favor, tá? E agora em seguida eu já vou passar para vocês também ali no Fiquem vendo os meus stories, eu vou passar para vocês também as próximas lives, tá? Quem já quiser mandar perguntas e dúvidas antes também, podem me mandar, que daí eu já vou organizando todo o material. Também já tenho, né, questão de, às vezes os alunos me pedem indicação de livro, artigo, também podem me mandar que eu mando pra vocês, tá? Meu WhatsApp é 51981289644. Eu vou colocar lá nos stories também. Quem quiser, pega meu telefone lá e me chama, que a gente pode continuar a conversa por lá, certo, pessoal? Um beijo, tá? Um beijo grande, muito feliz, tá? Por todos que estiveram presentes. E obrigada, Jéssica. A Jéssica botou meu telefone, tá? Quem quiser copiar, né? Esse mesmo. Fico muito feliz, tá? Fico muito feliz pela presença de vocês, por todo o carinho que vocês me mandaram ontem, por todas as mensagens que eu recebi, né? Por todo o conforto que eu recebi nesse momento, né? Nesse momento de perda, né? Que eu tive a perda da minha avó. Mas a gente tem que olhar pra frente, tem que superar, e o que aquela minha avó quer é ver a gente feliz, né? Então isso é o mais importante, muita fé no coração, né? Vamos estar unidas e até a próxima, certo, pessoal? Agradeço o carinho de todos, tá? Tem 2 minutinhos ainda e vamos mantendo contato, tá bem? Deixa eu ver que agora, provavelmente, assim que cair a minha live, eles pedem para salvar. Então eu já vou tentar salvar, deixar nos stories, né? E deixar ela gravada para quem não conseguiu ver, pra gente manter, né, ela lá por algumas, acho que são 24 horas, tá, pessoal? Muito, muito obrigada. Obrigada mesmo do fundo do coração, por tudo.
A Camila também, um beijo pra vocês, viu? Saudades de todos. Nos vemos em breve, certo, pessoal? Me mandem dúvidas, tá? Fátima, querida. Fátima foi me buscar lá em Camboriú, foi de Joinville a Camboriú me buscar, coisa mais querida, né? Só tenho a agradecer essas pessoas maravilhosas que eu tenho na minha vida, tá? Que a gente realmente possa sempre fazer o melhor e sempre estar junto com pessoas que tenham, né, esse carisma, essa energia, né, e todas essas coisas boas, que a gente possa estar em contato sempre, certo, pessoal? Saudades também, Camila, dia 4 de abril, eu vou avisar aqui, a gente vai estar na Band News, a gente gravou, a Camila foi gravar comigo um programa na Band e a gente vai estar lá, mas eu vou avisar no Instagram antes também, né, de ir ao ar, e daí vocês nos assistam lá na TV também, certo, pessoal? Beijo, beijo, tá acabando o tempo, tá? Aviso as próximas em seguida, já tô avisando vocês.